Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal sobre Direito e Tecnologia. Hoje vamos falar sobre a taxação sobre grandes fortunas, uma medida que tem sido implementada em alguns países há décadas e tem sido cogitada ultimamente no Brasil. Vamos explorar como essa medida tem sido aplicada e quais têm sido seus resultados nos últimos 100 anos, inclusive com relação à saída de capital desses países. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e assinale o sininho para não perder nenhum dos vídeos. Para começar, vamos entender o que é a taxação sobre grandes fortunas e como ela funciona. Essa medida consiste em tributar os indivíduos ou empresas que possuem um patrimônio considerado elevado, acima de um determinado valor a ser estipulado pelo legislativo. A ideia é que os mais ricos contribuam mais para a sociedade e que a carga tributária seja distribuída de forma mais justa. Essa é a tese de quem defende esse tipo de taxação. Será que funciona realmente assim? Fique até o final e saiba o que tem acontecido nos países que adotaram tal taxação. Nosso primeiro exemplo de país que adotou a taxação sobre grandes fortunas é a França. Em 1981, o então presidente François Mitterrand criou um imposto de 1,1% sobre patrimônios acima de 4 milhões de francos franceses. O objetivo, de acordo com o governo francês, era combater a desigualdade social e arrecadar mais recursos para o Estado. O imposto foi mantido por cerca de 10 anos. Ao contrário do imaginado pelos representantes do Estado, a medida levou à saída de capital do país, na busca de lugares com tributação mais baixa. E com isso, houve diminuição nos investimentos no país. Se está gostando do vídeo, deixe o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Outro país que adotou a medida foi a Espanha. Em 2011, o governo socialista de José Luís Rodrigues Zapatero criou um imposto de 1% sobre patrimônios acima de 700 mil euros. A medida foi duramente criticada pela oposição e por grupos empresariais, mas foi mantida até 2018, quando foi revogada pelo governo conservador de Mariano Rajoy. Estudos mostram que a medida arrecadou cerca de 2,5 bilhões de euros em 7 anos. No entanto, também houve uma fuga de capitais do país, com a saída de capital em busca de tributação mais baixa, com vistas à preservação do patrimônio. Nos Estados Unidos, a taxação sobre grandes fortunas tem sido um tema de debate político há décadas. Em 1916, o governo criou o Imposto sobre Herança, que incidia sobre patrimônios acima de 5 milhões de dólares. O imposto foi mantido até 1926, quando foi revogado pelo governo conservador de Calvin Coolidge. Em 2021, o governo do presidente Joe Biden propôs uma taxação de 2% sobre patrimônios acima de 50 milhões de dólares, mas a medida ainda não foi apreciada pelo Congresso. No entanto, se aprovada, é possível que ocorra uma fuga de capital para outros países com tributação mais baixa. Mas afinal, qual é o resultado da taxação sobre grandes fortunas? As pessoas que defendem essa tese sustentam que a medida contribuiria para uma redistribuição de renda e para uma redução da desigualdade social. Porém, conforme visto nos países que adotaram a tributação das grandes fortunas, o resultado é bastante diverso. Sustentam ainda, os defensores da medida, que os valores arrecadados com a medida poderiam ser direcionados para investimentos em políticas públicas como saúde, educação e infraestrutura. No entanto, é importante destacar que a taxação sobre grandes fortunas costuma levar à saída de capitais desses países, o que gera impactos negativos na economia, como a redução de investimentos e a perda de empregos. Em todos os exemplos históricos da adoção da medida de tributação das denominadas grandes fortunas, ocorreu a fuga de capital, gerando não só menor arrecadação, mas a diminuição nos investimentos produtivos e redução considerável dos empregos. Isto é, a taxação das grandes fortunas gera apenas resultados negativos para a sociedade a médio e longo prazos. Eventuais benefícios de curto prazo não justificam levar o país a uma situação de ausência de investimentos em projetos produtivos que geram renda e emprego para a população. Diante desse cenário, é importante que as políticas públicas sejam pensadas de forma estratégica, buscando equilibrar a tributação com a atração de investimentos e a manutenção de um ambiente favorável aos negócios. Quanto menor a tributação, mais potencial de atração de capital e, por conseguinte, de mais investimentos no setor produtivo do país.
Assim, cria-se um jogo de ganha-ganha. Ganha quem imobiliza o capital financeiro em projetos produtivos, ganha a população com emprego e ganha também o Estado, com o aumento da receita oriunda da tributação pelo volume de riqueza produzida em seu território, e não em um aumento de alíquota. O aumento de alíquota de tributos sobre as grandes fortunas pode dar uma ilusão de redistribuição de renda, porém gera mesmo, na verdade, penúria e ausência de investimento privado no país, em um ciclo vicioso, resultando em falta de empregos e todos os males decorrentes disso. Bom, pessoal, esperamos que esse vídeo tenha sido esclarecedor e que tenha contribuído para um debate mais informado sobre a taxação sobre grandes fortunas. Como podemos ver, na prática essa é uma medida que tem apenas contras e que precisa ser evitada pelos países que pretendem manter ou elevar os investimentos privados no setor produtivo. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like e de compartilhar com seus amigos. Obrigada pela audiência e até a próxima!